Bem-vindos à Sociedade 5.0. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, onde quer que você esteja. Eu sou Davi Pereira. Eu sou Douglas Taube. Bem-vindos ao segundo episódio do podcast sobre Sociedade 5.0. Relembrando que o intuito deste podcast é fomentar a discussão sobre como utilizar as novas tecnologias que temos para criar uma sociedade centrada no ser humano. Lembrando também que a Sociedade 5.0 foi proposta no 5º Plano Básico de Ciência e Tecnologia, como a sociedade futura a qual o Japão deveria aspirar. A nossa sociedade evoluiu desde a 1.0, onde nós sobrevivíamos à base da coleta e também da caça. Nós nos estabilizamos e evoluímos para a sociedade 2.0, onde o ser humano passou a trabalhar com a agricultura. Com a evolução da indústria, nós fomos para a sociedade 3.0 e logo em seguida, com o uso massivo de tecnologia, passamos para a sociedade da informação, que é a sociedade 4.0. E nosso podcast aborda passos para evoluirmos para a sociedade 5.0, a sociedade super inteligente. Douglas, o episódio passado foi muito legal, não foi? Foi sim, Davi. Discutimos o ponto básico, que é a questão da educação e do compartilhamento do conhecimento. E para hoje, o que teremos? Vamos à pauta de hoje. É um erro muito comum encontrar uma solução sem antes entender o que é o problema. As pessoas fazem isso o tempo todo, mas não vamos repetir esse erro. Vamos falar um pouco sobre quais problemas a sociedade 4.0, também conhecida como indústria 4.0, não está conseguindo endereçar e como este novo conceito de sociedade 5.0 pode ajudar. O que você acha de usarmos o método de Sócrates? Muito bom! Ele utilizava com seus alunos, fazendo-se perguntas. Dá para se construir uma sociedade 5.0? Uma outra, com tanta tecnologia disponível, quais problemas ainda não estamos conseguindo endereçar? Existem aplicações práticas para começar a falar de sociedade 5.0? E quais os problemas e quais áreas podemos usar a tecnologia para fazer o bem ao ser humano? Boas perguntas, vamos tentar responder algumas. Como vimos no episódio 1, na nossa sociedade a partilha de conhecimento e informação não é suficiente. Não temos o hábito de colaborar. Aliás, tem até um ditado que diz que o segredo é a alma do negócio. Mas na verdade hoje sabemos que a alma é o segredo do negócio. Fazer as coisas com paixão. Mas como há barreiras para que as pessoas possam fazer a tarefa de encontrar as informações necessárias e analisá-las, isto é um fardo. A reforma social na sociedade 5.0 alcançará uma sociedade voltada para o futuro, que destrói o sentimento de estagnação existente, uma sociedade cujos membros têm respeito mútuo entre si, transcendendo as gerações, e uma sociedade na qual cada pessoa pode liderar uma vida ativa e agradável. Concordo contigo, Davi. Na sociedade da informação, a prática comum é coletar informações através da rede e analisá-las através de seres humanos. Na sociedade 5.0, no entanto, pessoas, coisas, sistemas estarão todos conectados e os resultados serão obtidos através de inteligência artificial e realimentando o espaço físico com informações otimizadas e prontas para o uso. Esse processo traz um novo valor à indústria e à sociedade, de maneiras que não era possível anteriormente. Então veja essa mudança de paradigmas, né? Hoje nós precisamos imputar dados, esperar a resposta e aí tomar uma decisão. A ideia da sociedade 5.0 é que tudo interaja de acordo com os nossos hábitos. É verdade, a gente teve o privilégio essa semana de assistir uma palestra do Murilo Gun, onde ele citou essa questão de que as máquinas vão fazer o trabalho repetitivo de máquina e os seres humanos vão ter liberdade para criar, para fazer, para imaginar. Pode-se dizer que o ambiente mundial como um todo está numa mudança drástica. E à medida que a economia cresce, que a vida vai se tornando próspera e conveniente, a demanda aumenta em vários sentidos. Por energia, por alimentos, a expectativa de vida está se tornando mais longa e o envelhecimento da sociedade está avançando. É só ver a polêmica que a gente está vivendo aqui no Brasil em relação à Previdência, porque é fato que as pessoas estão vivendo mais e, consequentemente, vão precisar de mais recursos ao longo da vida.
Existem problemas sociais que devem ser resolvidos. E uma vez que o desenvolvimento econômico torna-se cada vez mais complexo, medidas como o aumento da produção de alimentos, a redução de perdas na cadeia logística entre a produção e a venda desses alimentos. Lembrar da greve dos caminhoneiros, né? Exatamente, para você ver a manualidade de todo o processo. A mitigação de custos associados ao envelhecimento da sociedade, o apoio à industrialização sustentável, redistribuição de riquezas e correção de desigualdades. São todas contrastantes com a necessidade de alcançar o desenvolvimento econômico. Sendo assim, a solução para tais problemas sociais tem se mostrado difíceis de serem alcançadas no atual sistema social. E é aí que as novas tecnologias, como a internet das coisas, robótica, inteligência artificial, aprendizado de máquina, big data, podem afetar o curso de uma sociedade que incorpora essas novas tecnologias em todos os setores e atividades sociais, alcançando um desenvolvimento econômico e solucionando problemas sociais. Na sociedade 5.0, o valor criado por meio da inovação eliminará diferenças regionais, de idade, de gênero e também de linguagem e permitirá o fornecimento de produtos e serviços finamente adaptados às diversas necessidades individuais e às necessidades latentes. Mas nem tudo são flores. Atingir esse nível de sociedade ou atingir esse patamar tem suas dificuldades. O Japão pretende enfrentá-las de frente, com o objetivo de ser o primeiro no mundo como um país que enfrenta essas questões desafiadoras para apresentar um modelo de sociedade futura. E na sociedade até agora, uma prioridade tem sido geralmente colocar sistemas sociais, econômicos e organizacionais como resultado desse serviço que os indivíduos recebem de outras razões. Em contraste, o que se espera com a sociedade 5.0 é que alcance uma convergência avançada entre o espaço virtual e o espaço físico, permitindo que os grandes dados e robôs baseados em inteligência artificiais realizem ou suporte os ajustes que os humanos fizeram até agora. Isso libera os humanos do trabalho pesado ou de tarefas que não são particularmente agradáveis, e através da criação de novos valores permite fornecer apenas os produtos e serviços que são necessários para as pessoas que precisam deles e no momento que eles são necessários, otimizando assim todo o sistema social e organizacional. É uma tremenda quebra de paradigmas. E esta é uma sociedade centrada em cada pessoa e não em um futuro controlado e monitorado por uma inteligência artificial evil ou robôs. Pergunta a você, Davi, o Japão pretende tornar-se o primeiro país do mundo a alcançar uma sociedade centrada no ser humano? Mas o Brasil? Olha, Douglas, o Brasil está bem longe disso. Nós temos inúmeros desafios aqui. Primeiro, essa lacuna de educação que a gente tem uma lacuna de informação, uma lacuna de investimentos, e a gente tem alguns problemas. A gente tem um problema político, um problema econômico, a gente tem vários problemas sociais, as diferenças aqui são gigantes, as diferenças culturais são gigantes, as pessoas estão valorizando as coisas erradas, então nós temos várias coisas que nós precisamos superar antes de atingir isso, mas estamos aqui promovendo esse podcast para fomentar essa discussão e fazer com que as pessoas pensem nesse assunto. E você, Douglas, o que você acha? Eu acredito demais no poder transformador do conhecimento. Sendo assim, vejo que a educação precisa de fato ser endereçada com urgência e de forma conjunta pela sociedade civil, iniciativa privada, governo, em um movimento massivo de incentivo à educação básica, com foco no combate ao analfabetismo absoluto, funcional e também tecnológico. E também educação técnica é importantíssimo, com foco em programação e tecnologias emergentes. Esse é o meu ponto de vista. Eu acredito que dessa forma a gente gera um movimento nacional de inclusão digital. Inclusão digital ela é prioritária do que a transformação digital, existe uma diferença, e permitindo que a indústria tenha insumos necessários para alcançar um crescimento sustentável, que seria assim um apagão de mão de obra qualificada, e nos habilitando como cidadãos brasileiros para usufruir dos benefícios que uma sociedade 5.0 almeja alcançar. É verdade, a gente citou no começo desse podcast que a alma é o segredo do negócio. Eu acredito muito na capacidade de mudar e de valorizar as coisas com paixão, e eu acredito fielmente que existe um movimento aqui no Brasil valorizando essa questão do ser humano. E nos próximos episódios a ideia é aprofundar o tema, discutindo casos práticos sobre algumas coisas importantes: mobilidade urbana, cuidados com a saúde,
oportunidades na agricultura e, consequentemente, na alimentação, prevenção de desastres. Nos últimos anos nós temos visto coisas muito desagradáveis aqui no Brasil, e uso diversificado de energia. É um absurdo que o país que nós vivemos, com toda a energia solar que nós temos, ainda tem na sua matriz combustível e a energia elétrica ou hidroelétrica alimentando a cadeia de energia e o nosso grid aqui no Brasil. Isso é um absurdo. O que traz felicidade é ver as diversas iniciativas de startups que estão em empresas, né, da iniciativa privada que estão investindo nessa nova matriz energética, e com muito trabalho e um pouquinho de fé a gente vai conseguir virar esse jogo no futuro. Sempre que possível traremos convidados para falar sobre cada um desses temas e assim agregar maior conhecimento para todos nós, tanto nós como hosts, como para vocês como ouvintes. E este foi o episódio 2 do nosso podcast. O que você achou? Mande suas perguntas, sugestões e críticas através dos nossos canais. Estamos presentes nas principais redes sociais e nas plataformas de podcast de sua preferência. Compartilhe também com seus contatos o link do nosso podcast. A ideia é formarmos uma comunidade preocupada em utilizar as tecnologias que temos hoje a serviço do bem. Até o próximo episódio. Até mais, pessoal.